Era por volta das 3h20 da manhã quando percebi que algo estava errado. Não foi um barulho súbito, nem um vulto na janela, nem mesmo aquele frio clássico que dizem que vem antes. Foi mais sutil, mais íntimo. Foi a sensação de que o ar dentro do quarto tinha ficado mais denso, como se o oxigênio tivesse sido substituído por algo ligeiramente mais viscoso, algo que grudava nos pulmões. Eu estava deitado de lado, olhando para a parede, tentando voltar a dormir depois de acordar para ir ao banheiro. Foi então que notei que a sombra projetada pela luminária do corredor, que eu sempre deixo acesa com uma lâmpada bem fraca, estava errada. Não era a silhueta da porta aberta, nem da cômoda. Era uma forma humana, parada, exatamente no limiar do quarto. Mas não havia ninguém ali. Eu podia ver o corredor vazio através da porta entreaberta. A sombra existia sem fonte. Pensei, é só o cérebro fazendo gracinha. Já tinha acontecido antes. Sono REM bagunçado, paralisia do sono leve, essas coisas. Fechei os olhos com força, respirei fundo pelo nariz e tentei ignorar. Foi quando ouvi o primeiro som. Não era um passo, era o som de tecido roçando em tecido, muito devagar, como se alguém estivesse vestindo um casaco de lã grosso, daqueles antigos, com movimentos deliberadamente lentos, quase teatrais. Só que o som vinha de dentro do quarto, de algum lugar entre a minha cama e a parede à minha direita. Abri os olhos. A sombra ainda estava lá, mas agora a cabeça dela parecia mais baixa, como se quem quer que estivesse projetando aquilo tivesse se abaixado devagar para olhar para mim. O contorno do ombro direito estava mais definido, quase como se a coisa tivesse colocado a mão no batente da porta para se apoiar. Eu não conseguia mexer o pescoço. Não era paralisia completa, mas era como se meu corpo inteiro tivesse sido mergulhado em melado morno. Cada músculo parecia pesar o dobro. Consegui, com muito esforço, virar só a cabeça uns 5 centímetros para a direita. Foi aí que vi. Não era uma sombra mais. Era uma ausência de luz com formato humano, parada a uns 2 metros da cama, ligeiramente curvada para frente. Não tinha rosto, não tinha olhos, boca, nada. Apenas um vazio negro, mais negro que o resto da escuridão. Como se alguém tivesse recortado um pedaço da realidade com tesoura e deixado o recorte ali, flutuando. O tecido roçou de novo, dessa vez mais perto, muito mais perto. Agora era o som de algo se movendo dentro da própria roupa. Como se a coisa estivesse se vestindo por dentro ou se despindo. Difícil dizer. O som era úmido também. Um tecido molhado sendo torcido lentamente. Eu consegui falar. Minha voz saiu minúscula, rouca, como se eu não usasse as cordas vocais há anos. Quem tá aí? Silêncio absoluto por uns 8 segundos. Depois, a resposta não veio com som, veio com pressão. Uma pressão enorme atrás dos meus olhos, como se alguém estivesse tentando inflar meu cérebro com ar gelado. E junto com a pressão, veio uma frase que não era minha, mas que se formou perfeitamente dentro da minha cabeça, com minha própria voz, só que mais velha, mais arranhada. Você já reparou que nunca sonha com o teto do seu quarto? Eu não queria responder, não queria dar atenção, mas meu corpo respondeu por mim. Meu coração disparou tanto que achei que ia explodir dentro do peito. A coisa se moveu, não andou, deslizou. O movimento era errado. As pernas se moviam como se estivessem debaixo d'água, mas ao mesmo tempo muito rápidas. Num piscar de olhos, estava do lado da cama. Agora eu podia sentir o cheiro. Não era podridão. Era cheiro de roupa guardada há décadas num armário úmido, misturado com algo metálico, como sangue velho que secou e virou pó. Ela, ou aquilo, se inclinou sobre mim. O vazio onde deveria estar o rosto estava a uns 40 centímetros do meu. E então começou a acontecer a pior parte. Minha visão começou a escurecer nas bordas, como quando a gente fica muito tempo sem piscar. Mas eu estava piscando. Eu sabia que estava.
Só que as pálpebras pareciam não existir mais. E dentro daquela escuridão que se formava, eu comecei a ver coisas. Não eram imagens aleatórias, eram memórias, minhas memórias, só que filmadas por outra câmera, de ângulos impossíveis. Eu me vi dormindo quando tinha 7 anos, mas a câmera estava dentro do guarda-roupa olhando pela fresta. Eu me vi tomando banho aos 12 anos, mas a câmera estava no teto, olhando de cima. Eu me vi chorando escondido no banheiro da escola aos 15 anos, mas a câmera estava dentro do espelho olhando de dentro do reflexo. Eram dezenas, centenas de momentos que eu achava que estavam privados, isolados, seguros, e todos tinham sido assistidos. A voz que usava a minha voltou, agora sussurrando tão presto que parecia vir de dentro do meu ouvido. Você sempre soube que não estava sozinho. Só fingia que não sabia. Eu tentei gritar. Só saiu um gemido abafado. Lágrimas quentes escorriam pelas minhas têmporas e entravam nas orelhas. Então a coisa fez algo que ainda hoje, meses depois, me impede de dormir de barriga para cima. Ela estendeu o que parecia ser uma mão. Não tinha dedos definidos. Era só um prolongamento do vazio, como uma luva de sombra líquida, e colocou essa mão no meu peito, bem em cima do coração. Não doía. Era pior que dor. Era como se alguém tivesse ligado um aspirador de pó no meu peito, mas em vez de sugar ar, sugava tempo. Eu sentia os anos sendo puxados de mim. Não fisicamente, era mais como se as memórias do futuro que eu ainda não vivi estivessem sendo arrancadas antes da hora. Eu vi flashes de coisas que ainda não aconteceram. Meu carro capotando numa rodovia à noite. Uma mulher que eu ainda não conheço chorando no meu colo. Um velório onde eu era o morto, mas meu rosto estava coberto por um pano preto que ninguém tirava. E em todos esses flashes, a mesma presença, sempre no canto da imagem, sempre assistindo. Quando achei que ia desmaiar, a pressão parou de repente. A coisa recuou, não deslizou para trás, simplesmente diminuiu, como se estivesse sendo sugada para dentro de si mesma. Em segundos, só restava a sombra na parede outra vez, mas agora ela estava sorrindo, um sorriso largo, sem boca, só uma distensão no vazio. E então falou uma última vez, com uma voz que não era mais a minha. Era seca, antiga, como páginas de livro sendo passadas por alguém com dedos muito ossudos. Da próxima vez que acordar às 3h27, não abra os olhos. Se abrir, eu entro. Depois disso, tudo voltou ao normal. O ar ficou leve de novo. A luminária do corredor iluminava tudo como sempre. Meu corpo se soltou. Eu conseguia me mexer. Levantei correndo, acendi todas as luzes da casa, chorei como criança no chão da sala até o dia amanhecer. Desde então, toda noite eu olho o relógio digital quando acordo para ir ao banheiro. E toda vez que vejo 3h20, eu fecho os olhos com tanta força que dói. Fico contando os segundos na cabeça até passar das 3h28. Porque eu sei que ela ainda está aqui. Não no quarto, não mais. Está dentro das memórias que eu ainda não vivi. E está esperando o dia que eu abrir os olhos na hora errada. Era inverno de 2022, numa cidadezinha do interior de Minas que nem aparece direito no mapa. A casa onde eu morava era alugada, velha, daquelas com telhado de barro que pinga quando chove forte, e paredes tão grossas que parecem engolir o som. Eu tinha me mudado para lá depois de um término feio, querendo silêncio, distância, um lugar onde ninguém me conhecesse. Consegui as 3 coisas. Talvez demais. A primeira coisa estranha aconteceu no dia 12 de julho. Eu me lembro da data porque era o aniversário da minha avó que já tinha morrido, e eu sempre fico mais melancólico nesses dias. Estava na cozinha preparando café à noite, umas 11h30, quando ouvi o barulho de alguém batendo na porta da frente. 3 batidas secas, pausadas. Não era o tipo de batida apressada de quem precisa de ajuda, era educada, quase cerimoniosa.
Abri a porta esperando encontrar algum vizinho pedindo algo, ou talvez o entregador atrasado de alguma encomenda. Não tinha ninguém. O quintal estava vazio, a rua escura, só o poste da esquina piscando como sempre. Fechei a porta, dei 2 passos para dentro e ouvi de novo as mesmas 3 batidas, só que agora vinham de dentro da casa, da porta dos fundos, que dá para o quintal dos fundos. Fiquei parado no corredor, coração na boca. A casa era comprida, tinha uns 25 metros de extensão. Eu estava na frente, a porta dos fundos ficava no outro extremo. Não tinha como alguém ter corrido tão rápido e ainda bater com a mesma calma. Voltei para a sala, peguei o celular para usar como lanterna e caminhei devagar até lá. Quando cheguei perto da porta dos fundos, o trinco estava mexendo, sozinho, subindo e descendo, como se alguém do outro lado estivesse testando, com muita paciência, se a porta abria. Abri, nada, só o vento frio batendo no rosto e o cheiro de terra molhada. Fechei de novo, tranquei com 2 voltas, apoiei as costas na porta e respirei fundo. Foi quando percebi que o silêncio estava errado. Não era só a ausência de barulho, era um silêncio que pressionava os tímpanos, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente e substituído por vácuo. Meu ouvido zumbia baixo, igual quando a gente entra num elevador muito rápido. Voltei para o quarto, deitei, tentei dormir, não consegui. Por volta de 1h40 da manhã, o barulho voltou, só que agora era dentro do quarto. Era o som de alguém respirando. Não alto, não ofegante, uma respiração calma, ritmada, adulta, que vinha de algum lugar perto do pé da cama. Eu estava deitado de bruços, rosto enfiado no travesseiro. Não queria olhar, mas a respiração não parava. Ela acompanhava exatamente o meu ritmo. Quando eu prendia o ar, ela prendia também. Quando eu soltava devagar, ela soltava junto. Levantei num pulo, acendi a luz do abajur. O quarto estava vazio, a cama, a cômoda, a cadeira com roupa jogada, o armário semi-aberto, nada. Mas a respiração continuava. Agora vinha de trás de mim. Virei, nada. Virei de novo, nada. Era como se o som estivesse grudado na minha nuca, mas quando eu virava, ele mudava de posição, sempre um passo atrás do meu olhar. Sentei na cama, abraçando os joelhos. Foi aí que começou a pior parte. A luz do abajur começou a diminuir, não piscar, não falhar, diminuir, como se alguém estivesse girando o dimmer devagar, só que o abajur não tinha dimmer. Em menos de 1 minuto, o quarto estava iluminado apenas por um brilho alaranjado muito fraco, quase morrendo. E na penumbra, eu vi que as paredes não estavam iguais. Havia marcas, linhas verticais finas, como se alguém tivesse passado as unhas na massa corrida. Mas não eram unhas, eram mais grossas, mais fundas, e não paravam na altura normal de uma mão humana. As marcas começavam do chão e subiam até o teto, todas paralelas, todas perfeitamente retas, e eram dezenas, centenas, como se a parede tivesse sido penteada por algo muito alto, muito paciente durante muito tempo. Eu não conseguia gritar, minha garganta estava travada, só saía um chiado seco. Foi quando ouvi a voz. Não era alta, era sussurrada, vinda de todos os lados ao mesmo tempo, como se as paredes estivessem falando. Você já contou quantas vezes voltou para cá? Eu não entendia. Voltar para cá? Eu tinha me mudado há menos de 2 meses. Nunca tinha pisado nessa casa antes na vida. A voz continuou, sem emoção, sem pressa. Toda vez você esquece. Toda vez acha que é a primeira, mas as marcas lembram. Olhei de novo para as paredes. As marcas não eram só linhas agora. Elas formavam padrões. Padrões que pareciam números, contagens, riscados com pressa, uns sobre os outros. 47, 92, 136, 211 e subindo. A cada número a caligrafia mudava um pouco, como se mãos diferentes tivessem feito, mas todas eram a mesma altura impossível. Então, a luz morreu de vez. Fiquei no escuro total. Não tinha nem a luz fraca da rua entrando pela janela, porque as cortinas estavam fechadas e eu não lembrava de ter fechado. O silêncio voltou, mas agora era pior.
Era o silêncio de quem está esperando você falar primeiro. Eu falei, minha voz saiu tremendo, quase inaudível. O que você quer? A resposta veio imediata, quase colada no meu ouvido, mas sem ar-arque, sem presença física. Que você pare de voltar, porque toda vez que você volta, eu tenho que começar de novo, e eu já estou muito cansado. Depois disso, silêncio absoluto por longos minutos. Meu corpo inteiro tremia, eu não conseguia me mexer, só conseguia respirar muito devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse acordar algo pior. Então, a luz voltou de repente, forte, como se nada tivesse acontecido. O abajur estava no máximo, as paredes, limpas, não havia marca nenhuma, nem um arranhão, pintura intacta, como no dia que eu entrei na casa pela primeira vez. Levantei, fui até a sala, olhei o relógio, eram 3h14 da manhã. Eu tinha entrado no quarto por volta de 1h40. Tinha perdido quase 1h30 sem perceber. Saí da casa no dia seguinte, não peguei quase nada, só a carteira, o notebook e uma mochila. Deixei móveis, roupas, tudo. O corretor ficou puto, mas eu paguei a multa sem discutir. Hoje moro num apartamento pequeno, 9º andar, numa cidade grande, cheia de barulho. Não tem quintal, não tem porta dos fundos, não tem paredes grossas que guardam silêncio. Mas toda noite antes de dormir, eu faço uma coisa que nunca contei para ninguém. Eu conto as vezes que já voltei para mim mesmo. Não sei se entendo o que isso significa, só sei que às vezes, quando passo em frente a um espelho grande e olho rápido demais, tenho a impressão de que o reflexo demora 1 segundo a mais para me acompanhar. E eu penso, será que é a 212 vez? Ou ainda falta muito para chegar no número que está escrito nas paredes que eu não consigo mais ver? Eu não sei, mas eu conto, porque se eu parar de contar, talvez ele volte a contar no meu lugar. Era agosto de 2019. Numa rodovia secundária entre duas cidades que ninguém lembra o nome. Eu dirigia um Gol 98 que já tinha visto dias melhores, voltando de um plantão noturno no hospital onde eu trabalhava como técnico de enfermagem. Eram quase 4 da manhã. O rádio só pegava chiado e uma estação evangélica que transmitia sermões gravados. Eu estava exausto, os olhos ardendo, mas ainda faltavam uns 40 minutos de estrada reta, vazia, ladeada por canaviais altos e escuros. O primeiro sinal foi o retrovisor, não o interno, o externo direito. Por um segundo vi algo refletido nele. Uma figura parada no acostamento, uns 200 metros atrás. Alta, magra, vestindo o que parecia ser um sobretudo longo, apesar do calor úmido da madrugada. Não pensei muito. Estrada deserta, gente às vezes anda a pé mesmo. Continuei. Uns 2 minutos depois, olhei de novo. A figura ainda estava lá, exatamente na mesma posição relativa. Não mais perto, não mais longe. Como se tivesse se deslocado na mesma velocidade que eu, mantendo a distância. O canavial estava alto, uns 3 metros, e a lua iluminava só o suficiente para ver que não tinha sombra projetada no chão. Nenhum farol atrás de mim, nenhum carro, só eu e aquilo. Aumentei a velocidade, o carro tremia, o motor gritava. Olhei o retrovisor outra vez. A figura continuava lá, imóvel em relação ao meu movimento. Não corria, não caminhava, só estava, sempre no mesmo ponto do espelho, como se o reflexo fosse uma fotografia colada no vidro. Comecei a sentir um frio que não fazia sentido. O ar-condicionado do carro era quebrado há anos, mas eu não sentia calor. Sentia o contrário, uma friagem que subia pelos pés, pelas pernas, como se o chão do carro estivesse gelado. Olhei para baixo rápido. O tapete estava seco. Nada. Então o rádio mudou. Não girou o botão, simplesmente mudou. O sermão parou no meio de uma frase e veio um som que eu nunca ouvi igual antes nem depois. Era uma voz humana, mas esticada, como se alguém tivesse gravado um grito e depois diminuído a velocidade até virar um ronco grave, quase inelegível. E entre os roncos, palavras, poucas, repetidas. Volta, volta, volta.
Eu desliguei o rádio com a mão tremendo. Silêncio. Só o ronco do motor e o vento batendo nas laterais. Mas as palavras continuaram. Agora vinham de dentro da minha cabeça. Não altas, calmas, educadas, como um passageiro que está sentado no banco de trás e fala baixo para não me assustar mais do que o necessário. Olhei o retrovisor de novo. A figura não estava mais no externo direito, estava no interno. O retângulo pequeno do espelho retrovisor mostrava, com clareza cristalina, uma pessoa sentada bem atrás de mim. Não era a mesma figura do acostamento. Essa era menor, mais curvada, cabeça baixa, cabelo comprido caindo no rosto. Vestia uma roupa de hospital, calça verde, blusa verde, igual a que eu estava usando no plantão, igual a que estava vestindo agora. Eu não virei a cabeça, não tive coragem, só mantive os olhos no espelho, como se olhar diretamente fosse pior. A figura não se mexia, só respirava. E cada respiração fazia o banco traseiro ranger de leve, como se tivesse peso real. A estrada continuava reta, infinita. Eu sabia que tinha uma curva à esquerda em algum momento, mas ela não chegava nunca. Os canaviais pareciam os mesmos, o mesmo poste torto, a mesma placa de "Cuidado, animais na pista" que eu tinha visto meia hora antes. Eu estava preso num loop. E o pior, o odômetro não marcava mais nada. Os números estavam congelados. 187.493. Não mudava. A voz na minha cabeça voltou, agora mais próxima, quase sussurrando na nuca. Você não terminou o plantão ainda. Tem paciente esperando. Ele não gosta de esperar. Eu comecei a chorar, não de medo, de exaustão, de saber que alguma coisa estava certa. Eu tinha esquecido algo no hospital. Tinha deixado um paciente sem assistência. Ou talvez não. Talvez eu nem tivesse saído do plantão. Talvez eu estivesse dirigindo há horas, dias, anos, dentro do próprio carro, repetindo a mesma estrada. A figura no banco de trás levantou a cabeça devagar. O cabelo se abriu como cortina. E eu vi. Era eu. Mais velho. Muito mais velho. A pele cinza, os olhos fundos, a boca aberta num sorriso que não chegava aos olhos. O uniforme estava rasgado nos punhos, manchado de algo escuro. Eu, levantou a mão direita e apontou para frente, sem falar nada. Só apontou. Olhei para a estrada, a curva finalmente apareceu. Mas não era a curva normal. Era uma entrada de hospital. O mesmo hospital onde eu trabalhava. Só que agora as luzes de emergência estavam todas acesas, piscando vermelho e azul, e a recepção estava lotada de gente parada, imóvel, olhando na minha direção. Todos vestindo uniforme verde, todos com o meu rosto. Eu pisei no freio, o carro derrapou, parou, o motor morreu sozinho. Silêncio absoluto. Quando abri os olhos de novo, eu estava no estacionamento do hospital. O céu começava a clarear. O relógio do painel marcava 06h12. Meu plantão tinha acabado às 6. Eu estava com a roupa de sair, não com o uniforme. O rádio tocava uma música sertaneja antiga. Saí do carro, as pernas bambas. Olhei para o banco traseiro. Vazio. Só um pacotinho de bala de hortelã que eu sempre deixo lá. Peguei e abri. Dentro, em vez de bala, tinha um único dente. Meu dente. O da frente, que eu quebrei aos 14 anos e nunca repus. Joguei o pacotinho fora. Entrei no carro. Liguei. Saí dali. Nunca mais peguei aquele caminho de volta para casa. Sempre faço o contorno pela BR, mesmo sendo 40 minutos a mais. E nunca mais trabalho turno da madrugada. Mas toda vez que passo em frente àquele hospital à noite, eu olho o retrovisor interno. Por hábito, por medo. E às vezes, por um segundo só, vejo o banco de trás ocupado. Não por mim velho, por mim jovem. O eu de 2019. Sentado lá atrás, olhando para frente, esperando eu terminar o plantão que nunca termina. E ele nunca pisca. Só espera. Porque sabe que cedo ou tarde eu vou ter que voltar. E quando eu voltar, ele vai estar lá, no banco de trás, usando a minha cara e o meu turno.
Era setembro de 2024, numa kitnet minúscula no centro de São Paulo, daqueles prédios antigos da Rua Augusta que cheiram a moço e café reguentado mesmo quando ninguém está cozinhando. Eu tinha me mudado para lá depois de perder o emprego e o namoro na mesma semana. Tudo desabou rápido demais para eu conseguir respirar entre uma coisa e outra. O apartamento era de um cômodo só, banheiro apertado, cozinha que era só uma pia e um fogareiro. A única janela dava para um poço de ventilação tão estreito que a luz do dia mal chegava, só um cinza perpétuo. A primeira noite que percebi algo foi a terceira que eu dormia lá. Acordei às 4h03 da manhã com a sensação de que alguém tinha acabado de falar meu nome. Não gritado, sussurrado, como se a pessoa estivesse com a boca colada na minha orelha, mas do lado errado da cabeça, do lado que fica encostado no travesseiro. Eu levantei o tronco, coração acelerado e olhei ao redor. Nada. Só o barulho distante de um carro passando na rua lá embaixo e o zumbido da geladeira velha. Deitei de novo, fechei os olhos e ouvi de novo. Meu nome completo. Primeiro nome, sobrenome, tudo. A voz era minha, mas não era. Era mais fina, mais lenta, como se estivesse sendo dita por alguém que não usava a boca há muito tempo e tivesse esquecido o ritmo normal de falar. Pensei, é estresse, é sono, é o prédio velho fazendo barulho. Voltei a dormir. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando na mesinha. Era uma notificação do próprio celular. Você tem uma chamada perdida de você mesmo. O número era o meu. O horário, 4h03 da manhã. Eu não tinha recebido chamada nenhuma. O registro mostrava que eu tinha ligado para mim mesmo e ficado 47 segundos em linha. Não tinha gravação de voz, só o silêncio absoluto daqueles segundos. Apaguei a notificação. Tentei esquecer. Na noite seguinte, eu estava tomando banho, água morna pingando devagar, vapor enchendo o banheiro minúsculo, quando ouvi batidas. 3 batidas leves na porta do banheiro. Eu congelei com a esponja na mão. As batidas vieram de novo. 3, pausadas, educadas, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu estava nu, molhado, vulnerável e ainda assim esperasse permissão. Quem é? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Silêncio. As batidas voltaram, agora mais lentas. 1, 2, 3. Depois uma pausa longa. Depois mais 3. Eu desliguei o chuveiro, peguei a toalha, abri a porta devagar. O quarto estava vazio, a luz da luminária de mesa acesa como eu tinha deixado. Mas o ar estava diferente, mais pesado, mais frio e tinha um cheiro. Cheiro de pele humana aquecida, como quando a gente fica muito tempo debaixo do cobertor. Cheiro de corpo, meu cheiro. Só que eu estava molhado, ensaboado, e aquele cheiro era seco, quente, de quem já tinha ficado horas ali. Fui até a cama. O lençol estava amassado do lado esquerdo, o lado que eu nunca uso porque gosto de dormir perto da parede. O travesseiro também tinha uma marca funda, redonda, como se alguém tivesse deitado ali com a cabeça apoiada por um bom tempo. Toquei, o tecido ainda estava morno. Sentei na beira da cama. Foi quando notei o espelho. O espelhinho redondo que ficava pendurado na parede oposta à cama. Nele, eu aparecia, sentado, molhado, com a toalha na cintura. Mas atrás de mim, no reflexo, havia outra versão de mim. De pé, seca, vestindo a mesma camiseta cinza que eu estava usando antes do banho. Olhando diretamente para mim. Não para o espelho, para mim, para Carme. Os olhos não piscavam. Eu me virei rápido. Ninguém atrás. Voltei para o espelho. A figura ainda estava lá. Agora mais perto. 1 passo, 2 passos. Cada vez que eu piscava, ela avançava um pouco mais. Quando cheguei na frente do espelho, ela estava exatamente atrás do meu reflexo, ombro com ombro. E sorria. Um sorriso pequeno, contido, como quem sabe um segredo que o outro ainda não descobriu. Então ela falou, sem abrir a boca. A voz saiu direto do espelho, vibrando no vidro. Eu esperei você chegar. Muito tempo. Agora você está aqui.
E eu não vou embora. Eu recuei, bati as costas na parede. O espelho tremeu levemente. A figura não se mexeu mais. Só ficou olhando, e o sorriso foi crescendo, devagar, até ocupar metade do rosto, até os cantos da boca quase tocarem as orelhas, até não parecer mais humano. Eu saí correndo do apartamento. Desci as escadas de pijama, molhado, descalço. Bati na portaria. O porteiro noturno me olhou como se eu fosse louco. Eu disse que tinha alguém no meu apartamento. Ele subiu comigo, abriu a porta, entrou primeiro, acendeu a luz. Tudo normal. Cama arrumada, lençol liso, travesseiro sem marca, espelho refletindo só nós dois. Eu tremendo, ele confuso. Nenhum cheiro, nenhum som. O porteiro disse que eu devia estar tendo pesadelo. Me ofereceu um copo d'água. Eu aceitei. Voltei para o quarto, tranquei a porta. Dormi com a luz acesa. Desde então, eu não durmo mais naquele apartamento sem antes fazer uma coisa. Toda noite, antes de deitar, eu fico de frente para o espelho, olho meu reflexo nos olhos e digo em voz alta: eu sei que você está aí. Eu sei que você espera. Mas hoje, eu não vou deixar você entrar. E então eu viro o espelho para a parede. Não resolve. Eu sei que não resolve. Porque às vezes, no meio da noite, quando acordo para tomar água, eu vejo no canto do olho que o espelho está virado de novo, para frente, como se alguém o tivesse girado com cuidado enquanto eu dormia. E no reflexo, eu não estou sozinho. Há dois de nós, um dormindo, outro acordado, esperando, com o mesmo sorriso que cresce um pouco mais a cada noite. Eu não sei quanto tempo falta para ele cansar de esperar do lado de fora, mas eu sei que quando ele entrar, não vai ser para me substituir. Vai ser para me lembrar que eu já sou ele e que sempre fui. Desde o dia que entrei nesse apartamento e fechei a porta atrás de mim. Era outubro de 2023, numa casa geminada na periferia de Curitiba, daquelas que dividem parede com um vizinho e você escuta tudo. A tosse seca do idoso do lado, a novela ligada às 7, o choro de criança às 3 da madrugada. Eu morava sozinho, ou pelo menos achava que morava sozinho. A casa tinha 2 andares. No térreo ficavam a sala, cozinha e um quartinho que usei como depósito. No andar de cima, só o quarto e o banheiro. A escada era de madeira velha, daquelas que rangem mesmo quando ninguém está subindo. Eu já tinha me acostumado com os rangidos, até a noite em que percebi que os rangidos vinham em sequência errada. Era por volta das 2:30 da manhã. Eu estava no quarto, luz apagada, tentando dormir depois de um dia inteiro de entrevistas de emprego que não deram em nada. Deitado de barriga para cima, olhos abertos no escuro, ouvi o primeiro degrau rangir, depois o segundo, depois o terceiro. O som subia devagar, pausado, como se quem estivesse subindo parasse em cada degrau para respirar, ou para ouvir se eu estava acordado. Eu congelei. A casa estava trancada, janelas fechadas, portas com chave. Ninguém tinha entrado. Ninguém podia ter entrado. O quarto degrau rangeu. O quinto. Quando chegou no sexto, o som parou. Silêncio absoluto. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso nas têmporas. Esperei. 1 minuto. 2. Nada. Então veio o 7º degrau. Mas o 7º degrau rangeu 2 vezes. Primeiro como se alguém pisasse. Depois, segundos depois, como se outra pessoa pisasse no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. 2 pisadas idênticas, separadas por um intervalo curto demais para ser coincidência. O 8º, 2 vezes. O 9º, 2 vezes. O 10º, o último antes do corredor, 2 vezes. Eu não conseguia respirar direito. O ar parecia grosso, como se eu estivesse inalando fumaça fria. O som parou no topo da escada. E aí veio o pior. O som de alguém andando pelo corredor. Não um passo normal.
Era o som de duas pessoas andando ao mesmo tempo. Um passo esquerdo, um passo esquerdo. Um passo direito, um passo direito. Perfeitamente sincronizado, como se fossem duas pernas de um mesmo corpo, mas vindo de dois corpos diferentes. As passadas pararam na porta do quarto. Eu podia ver a fresta embaixo da porta. A luz do corredor estava apagada, mas mesmo assim eu via algo. Uma sombra dupla. Duas silhuetas paradas lado a lado. Uma um pouco mais alta que a outra, uma um pouco mais larga, mas as duas com a mesma postura. Cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como quem escuta algo com muita atenção. A maçaneta girou devagar. Uma volta. Duas. A porta estava trancada. Eu sempre tranco quando durmo, mas mesmo assim a maçaneta continuou girando, como se quem estivesse do outro lado não soubesse ou não se importasse com a tranca. Então veio a voz. Não alta, sussurrada. Duas vozes ao mesmo tempo. Uma masculina, uma feminina, falando exatamente as mesmas palavras, na mesma velocidade, no mesmo tom. A gente só quer entrar para ver se você ainda está aí. Minha garganta secou instantaneamente. Eu não respondi, não conseguia, só fiquei olhando para a porta, esperando o clique da tranca cedendo. Ela não cedeu, mas as vozes continuaram, agora mais próximas, como se estivessem com a boca encostada na madeira. A gente já entrou tantas vezes. Você nunca percebe. Você acorda, arruma a cama, sai, volta, dorme. E a gente fica aqui esperando você esquecer de novo. Eu me sentei na cama. O colchão afundou mais do que o normal, como se tivesse outro peso ali. Olhei para o lado. Nada. Mas o travesseiro ao meu lado estava afundado. Não muito, só o suficiente para mostrar que alguém tinha apoiado a cabeça ali há pouco tempo. As vozes falaram juntas outra vez. A gente não quer te machucar. Só quer que você lembre que a casa nunca foi sua, que a casa é nossa e que você é o convidado que não vai embora. A maçaneta parou de girar. As sombras sumiram da fresta. Os passos voltaram pelo corredor, descendo a escada. Cada degrau rangeu 2 vezes. Descendo, descendo, até o térreo, até o silêncio. Eu fiquei sentado na cama até o dia amanhecer. Quando o sol entrou pela janela, levantei. Desci as escadas devagar. No último degrau parei. Olhei para trás. Havia 2 pegadas molhadas no degrau. Pequenas poças, como se 2 pares de pés descalços tivessem parado ali, esperando. A água era gelada e tinha um leve cheiro de terra úmida, como chão de cemitério depois da chuva. Saí da casa naquele mesmo dia. Deixei tudo: sofá, mesa, geladeira, roupas. Só levei a mochila com documentos e um pouco de dinheiro. O proprietário ficou furioso, mas eu paguei o que devia e nunca mais voltei. Agora moro num apartamento alugado num prédio novo, 12º andar, sem vizinhos dividindo parede, sem escada de madeira, sem degraus que rangem. Mas toda noite, antes de dormir, eu faço uma coisa que ninguém sabe. Eu conto os degraus da escada de emergência do prédio. São 168 degraus até a rua. Eu conto em voz alta, vedar, um por um. Porque eu sei que se um dia eu errar a contagem, se eu contar 167 ou 169, eles vão estar esperando no degrau que sobrou. Os 2, um de cada lado, com as mesmas vozes, com as mesmas pegadas molhadas. E dessa vez, quando eles falarem, a gente só quer entrar para ver se você ainda está aí, eu não vou conseguir responder. Porque eu já não vou estar mais aqui. Vou estar lá embaixo, esperando, com eles, contando os degraus de novo, e de novo, para sempre. Era novembro de 2021, numa fazenda abandonada nos arredores de uma cidadezinha chamada Santa Efigênia do Oeste, no interior de São Paulo. O lugar tinha sido de um fazendeiro rico nos anos 70, daqueles que plantavam café até onde a vista alcançava. Mas depois da morte dele, a família brigou feio pela herança e ninguém quis tocar no terreno. A casa principal ficou vazia por décadas,
com as janelas quebradas, o telhado afundando em vários pontos e as portas batendo com o vento, como se estivessem reclamando da solidão. Eu fui para lá porque precisava de um lugar barato para morar enquanto terminava minha monografia de mestrado. O corretor me avisou que ninguém ficava mais de 3 meses. Eu ri, disse que não acreditava em fantasma. Ele não riu de volta. Cheguei no dia 3 de novembro. O céu estava cinza, pesado, como se o tempo estivesse segurando a chuva só para me testar. A casa era maior do que eu imaginava. 2 andares, varanda em L, uma escadaria interna de madeira que parecia ter sido esculpida à mão, cômodos enormes com pé direito alto e um porão que eu nem quis descer no primeiro dia. O cheiro era de mofo misturado com café velho, como se o aroma das colheitas antigas tivesse impregnado as paredes e se recusasse a sair. A primeira semana foi normal. Eu trabalhava no quarto do andar de cima, que tinha uma mesa velha de madeira escura e uma janela grande que dava para o cafezal seco. À noite eu ouvia os pássaros que moravam no telhado, o vento nas árvores, às vezes um cachorro latindo longe, nada fora do comum. Até a noite do dia 12. Eu estava escrevendo, fones de ouvido, luz amarela da luminária de mesa. Por volta das 23h47, ouvi um barulho que não combinava com o resto. O som de uma porta de madeira pesada sendo aberta devagar no andar de baixo. Não era rangido de vento, era o trinco girando, a maçaneta descendo, a madeira se movendo contra o batente. Eu tirei os fones. Silêncio. Depois passos, lentos, pesados. 1, 2, 3, parou. Depois recomeçou, sempre parando no mesmo número. 7 passos. Pausa. 7 passos. Pausa. Só que agora eles paravam no topo da escada, na porta do meu quarto. Eu tranquei a porta com a chave antiga, ouvi a maçaneta girar. 1 vez, 2, 3. Depois silêncio. Depois o som de unhas, unhas longas, secas, arranhando devagar a madeira da porta. Não forte, não agressivo, só paciente, como se estivesse medindo o tempo que eu aguentava. Eu gritei: "Vá embora!" Minha voz ecoou pela casa vazia. Os arranhões pararam. Depois veio uma risada, baixa, rouca, de homem velho, mas não era risada de deboche, era risada de quem finalmente encontrou algo que esperava há muito tempo. No terceiro dia, eu desci ao porão. Não sei porquê, talvez para provar para mim mesmo que não tinha nada lá. A escada era de pedra, estreita, úmida. No final, uma porta de ferro enferrujada. Abri. O porão era grande, teto baixo, chão de terra batida. No centro, uma mesa velha de madeira, 4 cadeiras. Em cima da mesa, 4 xícaras de café, todas com borra seca no fundo, todas com marcas de lápios, 4 marcas diferentes. Uma delas era recente. O café ainda estava quente. Eu saí correndo. Fechei a porta do porão. Subi as escadas tropeçando. No quarto, sentei na cama. Foi quando vi o caderno. Meu caderno de anotações da monografia. Estava aberto na página que eu tinha escrito na véspera. Só que agora havia uma frase nova, escrita com minha letra, mas que eu não lembrava de ter escrito. Eles são 4. Sempre foram 4. Você é o 5º. Eles estão esperando para servir o café. Eu joguei o caderno longe. Ele caiu aberto. Na página seguinte, outra frase, da mesma letra. Você já bebeu. Você só não lembra. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na cama, luz acesa, olhando a porta. Às 3h11 da manhã, os passos voltaram. 7, pausa. 7, pausa. Só que agora vinham de dentro do quarto, do armário. O armário estava fechado. Eu nunca abria porque ele cheirava mal, mas os passos vinham de lá, devagar, como se alguém estivesse andando em círculos pequenos, apertados, dentro do armário. Depois pararam e veio o som de xícaras. Xícaras sendo colocadas numa bandeja, o tilim-lim delicado de porcelana, o som de líquido sendo servido. 4 xícaras.
Depois, uma quinta. Eu me levantei, abri o armário. Nada. Só roupas minhas, sapatos, caixas. Mas no fundo, encostado na parede, havia um copo de café. Meu copo favorito, aquele de cerâmica azul que eu trouxe de casa. Estava cheio. O vapor subia devagar. O cheiro era forte, amargo, como café coado no pano, daqueles que minha avó fazia quando eu era criança. Eu não tinha café em casa, não comprei, não coei nada. Peguei o copo. Estava quente, muito quente, como se tivesse sido servido segundos antes. Olhei dentro. No fundo, boiando na borra, havia um dente. Meu dente. O molar que eu extraí no ano passado. Eu guardei num potinho na minha casa antiga. Nunca trouxe para cá. Larguei o copo, ele caiu e não quebrou. Rolou pelo chão e parou em pé, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado. Saí do quarto, desci as escadas correndo. No térreo, a porta da frente estava aberta. O vento entrava frio. Lá fora, no cafezal seco, eu vi as 4 figuras, paradas em fila, de costas para casa. Homens, velhos, todos vestindo paletós escuros, chapéus de palha velhos, imóveis, só esperando. O vento não mexia as roupas deles, não mexia nada. Voltei para dentro, tranquei a porta, subi, tranquei o quarto, sentei no chão. Criei como criança. De manhã, quando o sol entrou, eu desci de novo. O porão estava vazio, as xícaras sumiram, o caderno estava fechado. Eu abri. Todas as frases que eu vi na noite anterior tinham sumido. Só restava o que eu escrevi de verdade. Eu saí da fazenda naquele dia. Não peguei quase nada, só o notebook e uma mochila. Deixei as chaves na caixa de correio do corretor. Nunca mais voltei. Hoje moro num apartamento pequeno, numa cidade grande. Barulho o tempo todo, vizinhos gritando, carro buzinando, sirene. Eu gosto. Gosto de saber que tem gente viva ao redor. Mas toda noite, antes de dormir, eu faço uma coisa que ninguém entende. Eu preparo café. 5 xícaras. Sirvo. Coloco numa bandeja. Deixo na cozinha e fico olhando. Porque eu sei que se um dia eu esquecer de preparar as 5 xícaras, eles vão buscar o café e vão trazer o copo que eu deixei lá, o copo com o dente. E vão me lembrar que eu já bebi, que eu já sentei na mesa, que eu já fui o quinto e que a única coisa que me separa deles é o hábito de continuar servindo o café que eles nunca vão deixar de esperar. Eu sirvo, toda noite, 5 xícaras. E espero, porque se eu parar, eles não vão esperar mais. Eles vão entrar e sentar e oferecer a 5ª xícara para mim. De novo, como sempre fizeram, como sempre vão fazer, até eu não conseguir mais recusar. Era dezembro de 2020, numa cidadezinha chamada Vale das Sombras, no interior do Paraná. O nome oficial no mapa era outra coisa, São Sebastião do Vale, mas ninguém chamava assim. Todo mundo dizia Vale das Sombras desde que eu era criança e ninguém explicava por quê. Eu voltei para lá depois de 15 anos fora, porque minha mãe morreu e deixou a casa velha da família para mim. Uma casa de tijolos aparentes, 2 andares, quintal grande demais para o tamanho da cidade, com um pomar que ninguém cuidava há décadas. As árvores davam frutas podres que caíam e fermentavam no chão, criando um cheiro doce e enjoativo que entrava pela janela, mesmo quando estava fechada. Cheguei no dia 15 de dezembro. O céu estava baixo, cinza chumbo, daqueles que parecem pressionar as casas para baixo. A rua principal estava quase vazia. As poucas pessoas que passavam por mim desviavam o olhar ou faziam um aceno rápido demais, como quem quer se livrar da obrigação de cumprimentar. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém disse "sinto muito" pela sua mãe. Só olhares longos e depois a cabeça virando para o lado oposto. A casa estava exatamente como eu lembrava, só que pior. O papel de parede da sala descascando em tiras longas, como pele morta. A escada rangendo mais alto. O teto do corredor do andar de cima
com uma mancha preta que crescia a cada inverno, como se o mofo tivesse vida própria. Eu trouxe só o essencial: roupas, laptop, alguns livros e uma caixa com fotos antigas que minha mãe guardava no sótão. Coloquei tudo no quarto que era meu na infância. A cama ainda tinha o mesmo colchão fino afundado no meio. Quando deitei pela primeira vez, senti o corpo se acomodar no buraco que eu mesmo tinha feito aos 12 anos. A primeira noite foi tranquila. Dormi pesado, sem sonhos. Acordei às 5h42 da manhã com a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. A porta estava entreaberta. Eu tinha fechado com certeza. O ar estava frio, mas não era o frio normal de dezembro. Era um frio que vinha de dentro, como se o próprio corpo tivesse sido deixado na geladeira por horas. Levantei, desci. Na cozinha, a torneira pingava. Pingava devagar, em intervalos perfeitos. Uma gota a cada 7 segundos. Eu não lembrava de ter aberto a torneira. Fechei. A gota seguinte caiu mesmo assim. Depois outra. Depois parou. No dia seguinte, comecei a arrumar a casa. Tirei os móveis velhos da sala, varri o chão, lavei as janelas. Enquanto limpava o espelho grande da sala, aquele com moldura dourada lascada, notei algo estranho. Meu reflexo demorava para acompanhar. Não muito, só um piscar de olhos, mas suficiente para eu perceber. Pisquei rápido. O reflexo piscou 1 milésimo depois. Sorri. O reflexo sorriu 1 milésimo depois. Eu parei de sorrir. O reflexo continuou sorrindo por mais 2 segundos antes de voltar ao normal. Pensei que era cansaço. Continuei limpando. Na terceira noite, acordei às 13h17. Não por barulho, por silêncio. Um silêncio tão denso que parecia que o mundo inteiro tinha parado de respirar. Levantei da cama. O chão estava gelado. Caminhei até a janela. Lá fora, o pomar estava iluminado por uma luz que não existia. Uma luz branca, fria, como o luar, mas a lua estava nova. As árvores não se mexiam, nenhuma folha, nenhum vento. Mas as frutas podres no chão estavam se mexendo. Não caindo, subindo, lentamente. Cada uma voltando para a árvore de onde caiu, como se o tempo tivesse sendo rebobinado só naquele pedaço de chão. Fiquei olhando até o sol nascer. Quando o céu clareou, as frutas estavam no chão de novo, podres, imóveis, como se nada tivesse acontecido. No quarto dia, encontrei a primeira carta. Estava dentro do meu notebook, entre a tela e o teclado, dobrada com cuidado. Papel amarelado, cheiro de naftalina, letra cursiva, antiga, mas legível. Minha letra, só que eu nunca escrevi aquilo. Você voltou no dia errado. A casa estava esperando outra pessoa, mas agora que você está aqui, ela vai ter que se contentar com você. No verso da carta, uma lista de nomes. 15 nomes. Reconheci alguns. Minha mãe, meu avô, uma tia que morreu quando eu era pequeno, vizinhos que sumiram sem explicação anos atrás. No final da lista, meu nome, com data. 15 de dezembro de 2020. A data que eu cheguei. Queimei a carta na pia da cozinha. As cinzas não subiram. Ficaram lá, pretas, formando um círculo perfeito. Na quinta noite, os barulhos começaram de verdade. Não passos, não vozes. Sons de coisas sendo feitas. O som de uma colher mexendo café numa xícara. O som de uma faca cortando pão. O som de alguém mastigando devagar. Tudo vindo da cozinha, no andar de baixo. Eu desci. A luz da cozinha estava acesa. Eu não tinha acendido. Na mesa, um prato com pão cortado em fatias perfeitas. Uma xícara de café fumegante. Uma manteiga aberta, tudo arrumado como se alguém tivesse preparado o café da manhã para mim. O pão estava quente, o café estava na temperatura exata que eu gosto, morno, quase frio. Eu não toquei em nada. Voltei para o quarto, tranquei a porta. De manhã a cozinha estava vazia, nenhum prato, nenhum farelo. No sexto dia eu comecei a encontrar coisas minhas que eu não lembrava de ter trazido. Uma foto minha aos 8 anos, sorrindo, mas com os olhos riscados com caneta preta. Um par de tênis que eu usei na adolescência, tamanho exato, cor exata, mas encharcados de lama fresca, como se tivessem sido usados na chuva da noite anterior. Um bilhete escrito na minha letra de criança. Não deixa a porta aberta para eles.
Eu não lembrava de ter escrito aquilo. Na 7ª noite eu não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando o teto. Às 2h44, ouvi o som de respiração. Não uma, 2, 3, 4. Várias respirações, sincronizadas, vindo debaixo da cama. Não altas, só o suficiente para eu saber que estavam lá. Respirações adultas, calmas, pacientes. Levantei, olhei debaixo da cama, nada. Só poeira e uma caixa velha de sapatos que eu não lembrava de ter guardado ali. Abri a caixa, dentro fotos, centenas de fotos, todas da casa, todas tiradas de ângulos estranhos, do chão olhando para cima, de dentro do armário olhando para fora, de cima do guarda-roupa olhando para baixo. Em todas eu aparecia, dormindo, andando, tomando banho, chorando, gritando, em todas as idades, em todas as fases da minha vida. E em todas, no canto da foto, sempre a mesma coisa. Uma figura alta, sem rosto, só uma silhueta preta, parada, olhando. Eu joguei as fotos no chão. Elas se espalharam. Quando olhei de novo, as silhuetas não estavam mais no canto. Estavam no centro, em cada foto, cada uma mais perto do eu da foto. Eu saí correndo da casa. Fui para a rua. Era 3 da manhã. A cidade estava morta. Nenhum carro, nenhum cachorro latindo. Só silêncio. Voltei. A porta da frente estava aberta. Eu tinha trancado. Entrei, fechei, tranquei, subi, tranquei o quarto. Na 8ª noite eu acordei dentro do sonho. Ou pelo menos achava que era sonho. Estava na cozinha. A mesa estava posta para 7 pessoas. 7 pratos, 7 talheres, 7 xícaras. No centro, uma travessa com pão fresco. Eu sentei na cabeceira. A cadeira do meu pai que ninguém sentava desde que ele morreu. As cadeiras ao redor começaram a se mexer sozinhas, devagar, arrastando no chão, uma por uma, se aproximando, se acomodando, e então eu vi. As figuras se materializaram. Não de repente, aos poucos, como se o ar tivesse se condensando nelas. 7 figuras, todas com o meu rosto, em diferentes idades. O eu de 8 anos, o eu de 15 anos, o eu de 22 anos, o eu de 30 anos e 3 que eu ainda não conhecia, mais velhos, mais gastos, mais vazios. Eles me olharam, todos ao mesmo tempo, e falaram com a minha voz, mas em coro perfeito. A casa sempre teve 7 lugares. Você é o 8º. O 8º não tem cadeira. O 8º só observa e espera a vez de sentar. Eu acordei gritando. Estava na cama, suado, o coração disparado. Olhei o relógio, 4h04. Levantei, desci. Na cozinha, a cozinha estava vazia. Mas a mesa tinha marcas de 7 pratos. Marcas circulares, leves, como se tivessem sido colocados ali e depois retirados com cuidado. Eu não toquei em nada. No dia seguinte, chamei um caminhão de mudança. Joguei tudo dentro. Móveis, roupas, fotos, tudo. Deixei a casa vazia. Tranquei a porta. Joguei a chave no poço do quintal. Mudei para Curitiba. Apartamento alto, barulho de trânsito, sirenes, gente gritando na rua. Eu gosto. Me faz sentir que tô vivo. Mas toda noite, antes de dormir, eu faço uma coisa. Eu arrumo a mesa da cozinha para 7 pessoas. Coloco 7 pratos, 7 xícaras, 7 talheres. Não sirvo comida, só arrumo. Depois fico olhando da porta da cozinha. Porque eu sei que eles ainda estão esperando. Não na casa velha. Eles vieram comigo. Eles estão aqui, no canto do meu olho, no atraso do meu reflexo, na respiração que eu ouço quando prendo a minha. Eles são 7. Sempre foram 7. E eu sou o 8º, o que observa, o que espera, o que cedo ou tarde